Olá, nós somos a equipe 2 e nós vamos apresentar algumas aplicações na engenharia de conceitos vistos na disciplina de Mecânica dos Fluidos, da professora Juliane Ribeiro. A nossa equipe é composta por mim, Alexander Fernandes, André Luiz, Júlio Magri e Pedro Ramon. O conceito no qual vou apresentar é o princípio de Bernoulli. O princípio de Bernoulli ele busca explicar o comportamento de um fluido que está fluindo em uma linha de corrente, ou seja, basicamente uma tubulação fechada. E esse princípio ele diz que à medida que a velocidade do fluido aumenta, a sua pressão diminui e vice-versa. Ou seja, no ponto onde nós temos uma maior velocidade, nós vamos ter uma menor pressão. Já no ponto onde nós temos uma menor velocidade, nós vamos ter uma maior pressão. Como funciona o princípio de Bernoulli? Ele se deve principalmente ao princípio da conservação da energia, que diz que a energia em um percurso fechado ela é sempre constante. E a energia de um fluido em qualquer momento ela vem basicamente de três componentes: da energia cinética, que é a energia devida à velocidade do fluido, da energia potencial gravitacional, que é a energia devida à altitude do fluido, e a energia de fluxo, que é devido à pressão do fluido, certo? Do princípio de Bernoulli, nós temos a equação de Bernoulli, que é a equação matemática que representa o princípio de Bernoulli. É essa equação mostrada aqui, onde nós temos a relação entre a pressão, a velocidade e a altura do fluido. Como nós podemos ver na imagem abaixo, quando se tem uma diminuição na área, há também o aumento da velocidade e, por consequência, como aumenta a velocidade, nós vamos ter uma menor pressão do que na região onde nós temos uma maior área. Como pode ver ali a diferença entre a P1 e P2. Agora, uma aplicação na engenharia do princípio de Bernoulli está aqui, em um avião. O princípio de Bernoulli é basicamente o que faz ser possível com que um avião levante voo, pois a asa, como nós podemos ver aqui na figura da direita, ela tem um perfil que faz com que o ar ele tenha que percorrer uma maior distância pela parte de cima da asa do que pela parte de baixo. E essa curvatura força o ar a ter que atingir uma maior velocidade na parte de cima da asa do que na parte de baixo. E, como já foi falado, se tem uma maior velocidade, nós vamos ter uma menor pressão. E quando se tem uma menor velocidade, nós vamos ter uma maior pressão. E essa diferença de pressão é basicamente o que faz com que seja gerada a força de sustentação, que é a força que faz com que um avião levante voo, né? Uma outra aplicação na engenharia é o tubo de Venturi. Esse dispositivo, onde na extremidade esquerda nós temos uma área maior, no centro uma área um pouco menor e na extremidade direita novamente um aumento da área, deixando-a com o mesmo diâmetro da área A1. Como já foi visto, no princípio de Bernoulli nós temos que, onde nós temos uma maior velocidade, nós vamos ter uma menor pressão. E onde nós temos uma menor velocidade, nós vamos ter uma maior pressão. Como nós temos uma área um pouco maior na extremidade da esquerda, nós vamos ter uma menor velocidade. Uma velocidade menor implica em uma maior pressão. Então, no ponto 1, nós vamos ter uma pressão maior do que no ponto 2, o que vai causar a diferença nesse nível da água, esse ΔH. Uma aplicação na engenharia do tubo de Venturi é em carburadores de carros ou de motos um pouco mais antigas, onde esse dispositivo ele utiliza o efeito Venturi para funcionar. Outra aplicação também é em borrifadores de água, geralmente utilizados ali um pouco mais na área da agricultura. Inclusive, o nosso projeto ele foi um tubo de Venturi. Foi basicamente feito com garrafas PET, uma mangueirinha transparente, restos de madeira, durepoxi e parafusos para fixação da garrafa PET na madeira. Infelizmente, nós não conseguimos um dispositivo forte o suficiente para gerar um fluxo de ar onde desse para perceber de maneira significativa uma variação no nível da água. Por isso, nós acabamos não gravando nenhum vídeo do funcionamento do nosso tubo de Venturi. E agora o nosso colega vai continuar com a apresentação.
Bem, pessoal, vou falar um conceito aqui que eu achei relevante para trazer e depois as aplicações do mesmo. Então, eu trouxe como a descrição do escoamento pelo método de Euler. Olha, o, aqui temos o método de Euler, é uma abordagem para descrever o escoamento de fluidos que foca em pontos fixos no espaço. Diferencia-se da descrição lagrangiana, que é a de Lagrange, né? que como vimos em aula, que segue a trajetória de partículas específicas, aplicação em diversos campos da engenharia, como análise de escoamento em tubulações, aerodinâmica e sistemas hidráulicos. Os princípios do método de Euler. O método de Euler tem como princípio que o escoamento é descrito em termos de variáveis como velocidade, pressão e densidade em função de coordenadas espaciais e tempo. A equação de Euler, derivadas das leis da conservação de massa, quantidade de movimento e energia, aproximação do fluido ideal ignorando viscosidade e outras dissipativas. Já agora a gente já vai ver a equação montada. A apresentações das equações de Euler para fluidos são essas, que é a conservação de massa, que a gente pode ver aqui, que é a primeira equação, a conservação de quantidade do movimento, que a gente pode ver na segunda equação, e a conservação de energia, que é opcional dependendo da profundidade desejada, que não vem ao nosso caso. Já as aplicações práticas, uma que é bastante utilizada esse princípio é a engenharia de tubulações, otimizando o fluxo em redes hidráulicas para ter um melhor desempenho e não ocorrer falhas, ficar sem a sua capacidade ideal. Outra aplicação é a aerodinâmica, análise de força sobre asas de aviões, automóveis, que a gente trouxe como exemplo um carro de Fórmula 1 e um avião. Ele é bastante utilizado na Fórmula 1, como podemos ver. Os aviões também é bastante utilizado, como eu faço parte do projeto do Aratinga na faculdade, a gente vê muito isso aqui no subsistema de aerodinâmica. Outro é a hidrodinâmica, estudo de escoamento em rios, canais e sistemas de drenagem. Nessa imagem da esquerda, a gente tem um sistema de drenagem que foi feito um estudo para uma cidade, para drenar a água das chuvas. E na imagem da direita, a gente tem um canal que é ele já construído, que fica no canal, depois desce por outras tubulações e para não inundar a cidade. Outra aplicação prática é a importância da solução numérica dessas equações da simulação de escoamentos complexos, o CFD. Como as análises mostradas em aerodinâmica, é bastante parecido, mas só que é bem mais complexo. E como a gente pode visualizar, as linhas, ó, começando aqui pela imagem do trocador de calor, a gente pode ver que tem bastantes linhas nesse trocador de calor de casca e tubo. Bastantes linhas, as linhas são bastante complexas. Aí a complexidade do CDF, para ter uma análise bem melhor do escoamento do fluido. Já aqui temos uma análise no CDF de uma torre eólica, quando ela faz um movimento para ter a seu CDF melhor, a sua aerodinâmica melhor, para ter sua eficiência. Aí o CFD, ele é feito para ser mais complexo, para não ter mais erro, né? Como a gente pode visualizar, a gente estuda para isso, para minimizar os erros, trazer soluções mais eficientes. Com isso, com esse estudo, ele vai trazer mais eficiência. O método de Euler, como a gente viu
versus outros métodos, fazendo uma comparação rápida com Lagrange, ou então Lagrangiano, como vimos no começo, destacando as principais diferenças e quando cada um é mais adequado. O método de Euler é mais eficiente para grandes volumes de fluido e sistemas contínuos, que, como a gente viu nas aplicações, é grandes coisas, grandes tubulações, drenagem, que vai ser um grande volume, a aerodinâmica que também, que é um avião, vai ser um volume gigante, da torre eólica, dos carros, de motos. Já a Lagrange é mais útil para sentir trajetórias de partículas individuais, como análise de gotas ou partículas em suspensão, que Lagrange já é um método para usar quando uma gota cai na garrafa d'água, para tubulações menores. A importância do método de Euler. O reforço da relevância do método para simulações e análises de escoamento tem o seu complemento aos conceitos já apresentados, como o princípio de Bernoulli, e o que vai ser apresentado na frente, perdas de carga, fornecendo uma visão mais completa do comportamento de fluidos e em sistemas de engenharia, como a gente viu. Obrigado, pessoal. Bom, eu sou o Júlio Magri, aluno da professora Juliane, da disciplina de Mecânica dos Fluidos. E o conceito que eu venho trazer aqui é sobre perda de carga de fluidos reais. Primeiramente, o que são essas perdas de carga? As perdas de carga no dimensionamento de tubulações referem-se à perda de pressão que ocorre quando um fluido escoa através de uma tubulação. Ou seja, um fluido real sempre vai ter uma perda de carga quando ele escoa por uma tubulação, devido à viscosidade do fluido, rugosidade do material da tubulação, entre outros fatores. Existem basicamente dois tipos de perda de carga: a perda de carga localizada e a perda de carga distribuída. Falando um pouco sobre a perda de carga localizada, elas ocorrem em trechos singulares dos condutos, tais como junções, derivações, curvas, válvulas, entradas, saídas, joelhos e etc. Ela é dada pela fórmula que ΔH é igual a K vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. O que é esse K? O K é o coeficiente de perda de carga singular, que é medido experimentalmente e tem uma tabela para cada tipo de conduto, certo? Um pouco mais sobre as perdas de carga distribuída. Elas ocorrem em trechos retilíneos dos condutos, considerando regime permanente e fluidos incompressíveis. Condutos cilíndricos, rugosidade e uniformidade e trecho considerado sem máquina, e essa perda é considerável se tivermos trechos relativamente compridos dos condutos, dado pela fórmula ΔH igual a F vezes L, que é o comprimento equivalente de cada conduto que existe, certo? Vezes a velocidade ao quadrado sobre o diâmetro vezes 2 vezes a gravidade. Essa fórmula é dada por Darcy, onde F é o comprimento de atrito dado pelo gráfico de Moody, diagrama de Moody, certo? Agora a gente tem outra fórmula, que é a de Reason-Williams, que é dada por 10,64 vezes a vazão volumétrica de elevado a 1,85 vezes o comprimento equivalente de cada elemento da tubulação, dividido por C elevado a 1,85, que é o coeficiente de rugosidade de Reason-Williams, vezes o diâmetro da tubulação elevado a 4,87. Assim, a partir dessas fórmulas, a gente pode calcular a perda de carga e fazer um correto dimensionamento de tubulações e etc, certo? Algumas aplicações, aqui a gente tem a aplicação no ramo da agricultura, certo? Um pivô, um dimensionamento hidráulico em irrigações, que é muito importante. A gente tem uma aplicação de uma determinada vazão e calcular isso a partir das perdas de carga de cada tubulação é essencial.
Outra é dimensionamento de bombas hidráulicas a partir de poço em casas residenciais, prediais e etc. Aqui também a gente tem sistemas de combustíveis, certo? Automobilístico ou de qualquer automóvel, carro, moto, etc. Que é muito importante a gente ter um correto dimensionamento dos sistemas de combustíveis para que o motor possa atuar com sua maior eficiência, certo? E também sistemas de combate a incêndio, porque a gente vai ter ali cuidando da vida de muitas pessoas e animais, etc. E é muito importante que atenda a aplicação, certo? No mais, é isso que eu tenho que falar sobre perda de carga. Espero que tenham gostado. Bom, dando continuidade aqui às aplicações, agora eu vou falar sobre as aplicações que envolvem o princípio do empuxo, onde ele é o princípio físico que atua com mais força nessas das aplicações que eu vou mostrar agora. Mas antes disso, eu vou só dar uma recapitulada no que é o empuxo, né? Bom, as situações que podem envolver o empuxo, ele pode ser maior que a força-peso. No caso da primeira situação mostrada na figura, pode ser igual a força-peso. Então, nessa situação, em qualquer ponto que você colocar o objeto dentro do fluido, ele vai ficar estático nessa posição. E a terceira situação, onde o peso é maior que o empuxo, a força do empuxo. Isso vai fazer com que o objeto afunde até a profundidade limite. Bom, prosseguindo, aqui a gente tem as fórmulas do empuxo, que pode ser dado pelo peso vezes o volume, ou a densidade vezes a gravidade, vezes o volume do líquido deslocado. E a densidade também é do líquido. Bom, aqui a gente tem a primeira aplicação. Essas aplicações que a gente vai tratar são aplicações de larga escala, como já foi mencionado. Aqui a gente tem o RP Flip. Isso aqui não é um barco afundando, isso é uma espécie de navio que fica de pé no meio do mar, ele quase imóvel no meio do oceano. Ele não é bem um navio, digamos assim, ele está mais uma plataforma. Ele é um local de pesquisa oceanográfica, tem cerca de 108 metros de comprimento. Ele se enche parcialmente de água e se inclina para trás, como vocês podem ver nas imagens. Essa inclinação chega a 90 graus, dá para notar bem, e faz com que 17 metros da frente da embarcação fique para fora da água. Essa é a parte que é feita as pesquisas. Quando faz esse preenchimento da região com água, isso vai ocasionar um tombamento. Aí as paredes dessa plataforma, elas viram piso e os móveis são adaptados para essa mudança, e a maior parte do peso fica na água, em profundidade no caso, né? Por estar em profundidade, ali não é tão afetado pelas ondas da superfície, o que faz com que o flip fique muito estável, quase parado. Depois, tornando a missão para voltar para a posição, terminando a missão, né, ele volta para a posição normal, que seria na horizontal. Para fazer isso, é só colocar o ar comprimido nos tanques de água, onde essa água está, né? E pelo fato do líquido ser um fluido incompressível, ele ejeta essa água e faz com que o flip volte à posição normal. Um detalhe dessa plataforma é que ela não tem motor, ela fica na horizontal e pode ser levada para outro lugar com auxílio de outra embarcação. O flip foi feito para apoiar uma pesquisa sobre como as ondas sonoras debaixo da água mudam por conta das diferenças de temperatura e do formato do fundo do mar. Essa pesquisa ela fazia parte de um programa da Marinha dos Estados Unidos chamado Super Rock, que era mais ou menos
lançado que era sobre mísseis lançados, né, por submarinos. Essa ideia tem a ver com 1960, que era uma época em que a pesquisa militar ela estava ficando muito em alta, e isso foi movendo a tecnologia da época. Isso foi depois de uma conversa entre os pesquisadores de um laboratório sobre os problemas de se utilizar o submarino para pesquisa. Então a sugestão foi a criação desse navio barra plataforma, né? Poderia ser mais estável que o submarino para isso, por o princípio de pesquisa. E é usado para estudar a altura das ondas, sinais acústicos, temperatura, densidade da água, coleta de dados sobre o clima. E assim, os princípios físicos que regem a embarcação RP Flip, né, é baseado no empuxo e no equilíbrio hidrostático. O RP Flip é uma embarcação de pesquisa, como já foi mencionado. Diferente das embarcações convencionais, pode rotacionar verticalmente em 90 graus, como vocês podem ver, para se estabilizar em uma posição quase perpendicular à superfície. O princípio de Arquimedes, né, é o primeiro princípio que rege. No caso, o empuxo é a força que atua sobre um objeto submerso, que é igual ao peso do fluido deslocado por esse objeto. No caso do RP Flip, quando a posição horizontal, a embarcação desloca um certo volume de água, que gera uma força de empuxo suficiente para equilibrar seu peso, e assim permite que flutue na superfície com qualquer embarcação convencional, embarcação convencional. Na posição vertical, que é durante as medições científicas, o RP Flip é projetado para rotacionar 90 graus, de modo que sua polpa fique submersa e sua proa fique fora da água. Ao girar verticalmente, ele desloca mais água, né, aumentando o volume submerso e, consequentemente, a força do empuxo. Esse aumento na força de empuxo, combinado com o posicionamento do peso, vai permitir que ele permaneça numa situação estável na vertical. Em relação à estabilidade hidrostática dele, a estabilidade do RP Flip, quando ele está na posição vertical, é garantida por sua distribuição de massa e pelo equilíbrio entre o centro de gravidade e o centro de empuxo. O centro de gravidade, a maior parte da massa do RP Flip está concentrada na polpa, na parte inferior, quando na vertical, né? O que faz com que o centro de gravidade fique próximo da base da embarcação. O centro do empuxo, digamos assim, onde a força de empuxo age, está localizada um pouco acima do centro de gravidade, em direção à parte submersa da embarcação. Essa configuração ela garante que o RP Flip mantenha a forma de plataforma muito estável, mesmo em marés mais agitadas. A maioria das embarcações a maioria da embarcação fica submersa. Ela minimiza a área exposta das ondas e aos ventos, o que reduz o balanço do movimento. Enquanto a redistribuição do lastro, a rotação que ela pode ocasionar da horizontal para a vertical é facilitada pela redistribuição de lastro. Quando tanques na polpa são preenchidos com água, o peso adicional faz com que a polpa afunde enquanto a proa sobe. Quando os tanques são esvaziados, né, o processo se inverte, permitindo que a embarcação volte à posição original. Aqui você pode ver as imagens do RP Flip executando um movimento. Esse movimento, essa modificação na sua posição dura cerca de 20 minutos. Como já falei, né, os princípios que já foram falados aqui, esses são os pontos onde que ele garante essa estabilidade e o equilíbrio. Agora falando sobre outro tipo de aplicação, onde o empuxo atua fortemente, são nas plataformas flutuantes de petróleo. Sobre essas plataformas de petróleo,
inicialmente eram feitas com... A sua base era feita de materiais metálicos, só que os engenheiros encontraram grandes dificuldades para essas estruturas metálicas em grandes profundidades, porque quanto mais longos as pernas da estrutura metálica, combinada com os fatores das ondas do mar, mais esforço a estrutura sofria, criando a grande instabilidade em seu modelo estrutural. Assim ficou inviável a sua utilização. Depois, com o tempo, surgiu um novo conceito de plataforma de petróleo, que foi as plataformas com base de concreto, com a sua base maciça e suas pernas de concreto armado, garante assim uma grande estabilidade. A fundação é concretada em um local adequado e depois ela é rebocada até o local de montagem da plataforma. Passado mais algum tempo ainda, os engenheiros viram que a melhor forma de explorar o petróleo seria utilizando plataformas flutuantes. É aqui que entra o princípio do empuxo, pois não tinha necessidade de se preocupar com a fundação resistente o suficiente às ondas do mar. O primeiro desafio dessa nova implantação desse sistema foi estabilizar a plataforma no mar. Então, através da aplicação de minérios de ferro pulverizado, esse minério de ferro pulverizado ele é localizado nessas colunas onde tem umas marcações amarelas, nessas regiões aí, onde segura a plataforma. Já que com essa aplicação, então através da aplicação de minérios de ferro pulverizado, que é menos denso que a água do mar, e esse minério é bombeado para o tanque no fundo das barras de ferro. No caso, são essas barras de ferro aí que são meio que tanques, né, de ferro que armazenam esse ferro pulverizado, esse minério de ferro pulverizado. Assim, ele cria um centro de gravidade muito baixo, eliminando todas as chances de tombamento da plataforma e criando estabilidade na estrutura. As plataformas flutuantes de petróleo, regidas por princípios físicos de flutuabilidade, como é o empuxo, né, e a estabilidade hidrostática, baseiam-se principalmente no princípio de Arquimedes, como já foi mencionado. Esses conceitos eles garantem que a plataforma flutue com segurança, mantendo-se estável enquanto suporta equipamentos pesados e variações ambientais, como o aumento das ondas e por aí. Falando sobre como é que o princípio de Arquimedes atua nessa plataforma, a força para cima exercida por um fluido sobre o objeto submerso, né, que é igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto. Nas plataformas flutuantes, a estrutura deve deslocar uma quantidade de água suficiente para criar uma força de empuxo que iguale ou exceda o peso da plataforma, fazendo com que ela flutue. A parte submersa da plataforma, como os cascos, são projetados para deslocar um volume de água capaz de gerar esse empuxo, necessário para suportar o peso da estrutura. Assim, os equipamentos, e a carga adicional, como o petróleo extraído, né? Aqui essa estrutura ela é construída para suportar esse peso adicional a partir do empuxo. Em relação à estabilidade hidrostática, novamente para essa aplicação específica, a plataforma se mantém estável sem tombar, é necessário que o centro de gravidade e o centro de gravidade estejam bem posicionados. O centro de empuxo é o ponto onde age o empuxo com maior força, e o centro de gravidade é o ponto onde se encontra o peso da estrutura. Nessas plataformas flutuantes, no caso delas, o centro de empuxo deve estar abaixo ou alinhado com o centro de gravidade para se manter a estabilidade da plataforma. Além disso, estruturas como colunas e flutuadores são projetadas para minimizar o movimento lateral a ventos e ondas. Bom, essas duas foram as duas aplicações para o empuxo, e é isso. Obrigado. Bom, e com isso nós finalizamos a nossa apresentação. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.